Olá, amigos internautas, olá, leitores do Jornal Diário de Suzano, sejam todos muito bem-vindos, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas para mais esse programa falando sério sobre suas finanças. E vamos lembrar que esse programa está sendo transmitido diretamente pelo canal do Facebook do Jornal Diário de Suzano. Também vai ficar no canal do YouTube e no portal do Jornal Diário de Suzano, tá certo? O programa tem o apoio da APOF, que é a Associação de Profissionais Orientadores e Educadores em Finanças. Bom, e hoje nós vamos falar com uma pessoa com muito conhecimento, muita expertise em finanças pessoais. A nossa convidada de hoje é a Daniela Goldinho, que eu vou chamá-la aqui pelo Instagram. Vamos lá. Vamos lá, está aqui Daniela Godinho. Chamá-la. Entrou. Quem sabe faz ao vivo, não é, gente? Se você puder me chamar, Daniela, eu te agradeço, porque como a Daniela não está nos estúdios, nós estamos aqui nos estúdios do Jornal Diário de Suzano, a Daniela está em outro local, nós vamos fazer pelo Instagram e também pelo Facebook do jornal. Vamos lá, deixa eu chamar aqui a nossa convidada especial, a Daniela Goldinho. Entrou, estou tentando aqui chamá-la, não estou conseguindo. Daniela, eu te peço que você, por favor, mande o seu convite aqui para nós, para que você entre aqui ao vivo conosco. Vamos lá, entre ao vivo para que a gente... Cadê a Daniela? O tempo está passando. Vamos lá. Estou aguardando a Daniela entrar. Nós estamos ao vivo através do canal e estamos nos estúdios do Jornal Diário de Suzano. A Daniela falou olá para mim aqui. Eu estou aqui chamando a Daniela para entrar ao vivo. Estou no estúdio do Jornal Diário de Suzano. Vamos ver Daniela entrando aqui para a gente começar o nosso programa hoje falando sério sobre suas finanças. Olá, Daniela, tudo bem? Como é que você está? Estou ótima, Odete, linda. Você está bem, Eu querida? estou bem aqui. Você está com a árvore de Natal muito bonita aí atrás, com um cenário alegre. Vamos falar de programa de educação financeira com alegria, né? Porque, olha, temos que trazer coisas boas aí para esse final de ano. Tá tudo bem com você? Tudo ótimo, estou muito feliz pelo convite, muito obrigada. Estou tão à vontade que eu já estou com a minha xícara de chá aqui, Puxa Odete. Me vida! sinto, me sinto na sala, junto com você, conversando sobre esse assunto tão querido, tão importante. Tá. É um assunto que para a gente, é um assunto que a gente ama falar, ama fazer. Daniela, bom, obrigada pelo convite, obrigada por aceitar aí esse papo hoje conosco. E eu me permita te apresentar aqui rapidamente, pode ser? Claro, Aí, claro. então, Daniela Godinho, economista doméstica e consultora em finanças pessoais e comportamental. Olha aí, comportamental, gente. Olha o importante. Bom, tem nada mais, nada menos do que 28 anos aí de experiência profissional. Daqui a pouco está chegando uns 30 anos, né? E Já. você já atua aí ministrando palestras transformadoras. Acompanho você pelas redes e realmente é um trabalho fantástico. Obrigada. Você é autora do livro Inteligência Financeira, né? Faça mais. Olha, faça mais. Que bacana. Com menos. Faça mais com menos. E, Comendo. idealizadora da metodologia ADMA. 4 passos para o seu sucesso financeiro, baseada... E essa metodologia você se baseou aí em fatos reais, né, de clínica financeira, né, Daniela? Você é Sim, bacharel sim. em literatura e economia doméstica, especializou-se em psicanálise, psicologia econômica pela PUC e gestão cultural e organização de eventos pela USP e é mestranda, está estudando no curso livre de psicanálise clínica. Nossa, agora até me perdi com as palavras. É isso aí, puxa vida. E aí você fala sobre a educação financeira comportamental, que é o que nós, né, estamos
realmente mudar o comportamento, né, Daniela? O que você pode falar rapidamente sobre todo esse trabalho que você tem aí quando você fala em psicanálise clínica, educação financeira comportamental? O que é o fundamento? Me fala um pouquinho sobre isso, seu trabalho. Ah, é tão bacana, né? Eu me formei a princípio em economia doméstica, né? Hoje eu pertenço ao Conselho Federal de Economia Doméstica com muito orgulho. E nós Sim. começamos esse trabalho, Odete, na década de 90. Então eu comecei 90. numa era em que não existia, 90, não existia ainda a internet, as pessoas não tinham celular, então não tinha. Então era um trabalho bem de formiguinha, onde eu visitava empresas, escolas, não era um trabalho muito aceito, então até é importante isso, né, para os jovens que estão sendo formados consultores hoje, né? Nós recebíamos bastante hostilidade e até ameaças. Então é interessante que foi um Ameaça. trabalho, era ameaças, ameaças. Nós tínhamos um trabalho bem interessante, Odete, para mulheres de educação financeira, que existe até hoje, o Mulher Atitude, e antigamente, né, eu acho que muito pior do que hoje, né? A mulher, ela era tratada de uma forma diferenciada. Muitas esposas não trabalhavam, muitas mulheres não trabalhavam, Sim. e muitas mulheres, né, elas trabalhavam, elas não tinham esse empoderamento. Então, teve um caso numa instituição que a gente ministrava educação financeira para mulheres, e o cartão do banco ficava com o marido, né? E ela começou a se empoderar, começou a aprender sobre educação financeira, e ela queria dividir as contas, queria tomar decisões, não queria mais pedir para o marido o próprio dinheiro. E o marido ficou muito bravo e foi na instituição nos ameaçar, porque estávamos levando ideias novas na cabeça da mulher dele. Então, assim, é um trabalho hoje feito que nós temos um projeto para crianças, temos um projeto para jovens, trabalhamos com grandes empresas. Hoje nós já implantamos projetos em mais de 650 empresas no Brasil. Então, temos esse orgulho aí de ser pioneiros no Brasil em educação financeira mesmo, né? De raiz que a gente chama, né? É. Culturalmente mesmo, assim, aquela educação financeira. Então, é um trabalho bem amplo que a gente faz. Nossa, é realmente década de 90, não tinha internet, não tinha nada. Imagina falar de dinheiro, falar de Não, questão financeira. Eu imagino aí quantos entraves, né? Quantas barreiras, né? Que vocês foram aí desbravando. sim, Parabéns pelo trabalho, fantástico. E assim, e a coisa foi evoluindo, né? A educação financeira está chegando, mas ainda está engateando. Eu acho que tem muita gente falando sobre isso. Está chegando, tem. mais ainda. Por outro lado, né, eu estou aqui com a notícia que eu acabei de trazer para esse programa, que assim, né, de acordo com de acordo com o índice de saúde financeira do brasileiro, que foi divulgado pelo Banco Central e pela Febraban, que é a Federação Brasileira dos Bancos, né, metade dos brasileiros estão em situação de baixa, olha só, baixa saúde financeira, e quase 60% sente que as finanças causam estresse, e esse estresse é levado para a família, então, olha só, desde 90 tentando, né, trazer educação financeira e nós estamos nesse momento, né? É claro, né, Daniela, nós passamos por uma crise, uma pandemia, né? E realmente isso também eu acho que agravou. Então, você percebeu tudo isso? Você que vem trazendo essa educação financeira desde os anos 90, como é que você percebeu essa mudança aqui desse ano 2020 e 2021, né? O que se pode fazer para a gente mudar? O que se dessa triste realidade aí, dessa, sabe, baixa saúde financeira, quase Sim. 70, 60% aí de pessoas estressadas, famílias estressadas. O que você pode me falar sobre isso? Tá. Primeiro, Odete, é importante a gente entender, para quem está assistindo, ouvindo o seu Sim, programa, o que é a saúde financeira, né? A saúde sim, financeira é um conjunto de atitudes que a pessoa toma com relação às suas finanças. Então, é o equilíbrio, a conversa dentro de casa, vai muito além do saldo do banco, né? Vai do sim. planejamento, mas também tem efeitos que vêm, né? Reflexos daquilo que vem de fora. Então, é um conjunto de situações para a gente poder detectar e qualificar uma saúde financeira. E a saúde financeira, a própria OMS hoje, ela determinou, né, um termo hoje usado pela Organização Mundial de Saúde como um dos pilares da qualidade de vida realmente. Então essa matéria é muito interessante, bem atual, porque nós temos a saúde do corpo, da mente e do bolso. Então quando o bolso é impactado, ele impacta a família como um todo, inclusive divórcios, né, aumentam quando as famílias enfrentam problemas financeiros. Infelizmente isso é uma realidade. Então, o que a gente sentiu na pandemia? Nós já estávamos trabalhando aqui no Brasil, graças
graças a Deus, nós temos hoje um exército do bem aí de educadores financeiros e precisamos cada vez mais de educadores financeiros, mas estamos assim nessa batalha, ainda engatinhando. E aí vem a pandemia, né? Então as pessoas estavam começando a se organizar, se conscientizar com tudo isso, e aí vem uma pandemia que ninguém esperava realmente, né? O problema, ele nunca avisa quando é que ele bate na porta da gente. A gente nunca sabe quando que ele vai bater. Então, o que eu senti de 2020? As empresas que eu atuo, muitas das empresas que eu atuo são multinacionais, enfrentaram essa crise também, tiveram demissões, PDVs, acompanhamos essas pessoas em PDV, então é muito triste realmente. Eu sinto na clínica financeira, nós temos um projeto antigo de atendimento de pessoas em situação de dívidas, nós sentimos que aumentou o número de pessoas procurando se organizar financeiramente para formar fundos emergenciais. Eu acho que grande parte da população se assustou. Ela percebeu que não tinha um plano B. Ela percebeu que a lojinha da esquina não tinha um plano B, que o barbeiro não tinha um plano B, que a vontade de abraçar todo mundo, né, Odete? Mas, assim, tá todo mundo realmente no mesmo barco e ele percebeu a importância da gente conseguir guardar parte do que a gente ganha para criar esse colchão protetor. Então, eu diria a você que metade das pessoas que nos procuram hoje nos procuram para equilíbrio financeiro e para formar esse colchão com medo de passar isso de novo, com medo de ter aí uma segunda, uma terceira, uma quarta onda. Eu acredito que estamos no pós-crise, se Deus quiser, pós-pandemia, mas as pessoas estão com medo. Mas, por um outro lado, tem uma notícia triste, Odete. Eu sinto assim, metade das pessoas procuram para formar seu colchão protetor e a outra metade, eu percebi que desenvolveu um consumismo. Então, aumentou o número de pessoas também emocionalmente abaladas, que é isso que você contou aqui, e mesmo com a diminuição da renda, porque mais de 80% das famílias foram impactadas e tiveram diminuição da renda ou perdeu a renda, mesmo assim as pessoas estão comprando a crédito, comprando pela internet, então nós tivemos esse divisor de águas. De um lado, uma parcela das pessoas buscando um controle financeiro, uma formação de fundo emergencial, desesperadamente, e do outro lado nós percebemos um certo descontrole, e é onde a gente vem tratando bem essa parte do comportamento e das emoções. E daí essa explicação de quase 60% aí, realmente com a baixa saúde financeira, né? E assim, emendando, Sim. existe assim, uma enorme aí, uma perspectiva de instabilidade, né? Se fala muito negativamente, né? Que isso vai se estender até 2022, até mesmo porque, sabe, as coisas não mudaram tanto. E aí, assim, a gente está aqui para trazer um positivo. Gente, vamos lá, se você tem um colchão de emergência, como você falou, isso já ajuda tanto. Agora, com tanta incerteza econômica, é possível fazer um planejamento financeiro em 2022? Porque porque você acabou de falar, as pessoas têm um lado que se preocupou em fazer esse colchão, falou, puxa vida, essas pessoas que foram pegas com as calças curtas, que não tinham esse colchão, sofreram muito mais. Ok, eu tenho que mudar, eu preciso ter uma reserva. Por outro lado, as pessoas falam, não, aí vão comprar aí na internet. E eu sempre falo que esse estímulo para comprar também é muito alto. É difícil você também, tem lá um filho adolescente, ele quer um novo celular, é difícil também você conseguir também, sabe, não, manter, não vou comprar, não posso, é bem difícil. Então, como é que se faz aí um planejamento para 2022 com tantas incertezas e com essa perspectiva não tão positiva quando a gente fala aí nessa estabilidade econômica? Tá. Aí tem dois fatores, assim, né? Eu particularmente, Odete, eu sou muito positiva e gosto muito de estudar história, essas coisas assim. E a gente percebe que, ao longo dos tempos, em todos os países, onde houveram crises, guerras, pandemias, epidemias, nós tivemos, depois disso, uma grande prosperidade. Eu comparo muito com a poda da árvore, né? A árvore, quando é podada, as pessoas pensam, você gosta de plantas, eu acompanho, às vezes, o seu Instagram, né? A poda da planta e da árvore, as pessoas pensam que é só para tirar os galhos velhos e secos, e não é isso somente. A planta, ela sente uma dor, isso é comprovado. E a planta que sente dor, ela tem a necessidade de garantir a procriação da espécie. Então, se você comparar 10 árvores, né, aquelas que mais dão flores e frutos foram aquelas que tiveram uma poda, porque ela quer garantir a semente dela na próxima primavera. Então, assim, eu sou muito apaixonada pelo brasileiro, muito, muito pela garra do brasileiro. Eu atendo pessoas que já estão se reinventando na crise, estão superando essa crise. Eu atendo mulheres que estão fazendo seus bolinhos de pote, seus panetones caseiros, suas lembrancinhas. Sabe, o brasileiro é um povo assim maravilhoso.
Então, a perspectiva para 2022 realmente ainda é nebulosa, a gente não sabe. Muitas pessoas acreditam que vai ter um certo crescimento, mas ainda tímido. Mas eu acredito assim, é melhor prevenir do que remediar. Nós temos, Odete, como que eu sigo essa receita com os meus alunos, com as pessoas que eu atendo? Nós temos os gastos e nós temos dois grupos, o custo de vida e o estilo de vida. O custo de vida é o que eu preciso para sobreviver, meu kit básico de sobrevivência. E o estilo é aquilo que eu agrego, né? Então, de repente, é uma comida pronta a mais que eu peço num aplicativo, é um passeio a mais, é alguma coisa a mais. Então, eu pratico isso e ensino isso. Então, vamos focar nesse momento. A receita o segredo é focar o custo, que já não é fácil, que já não é barato, porque aumentou a luz, aumentou o gás, aumentou a carne, aumenta o leite, aumenta tudo. E o salário não aumenta. Então, eu acho que um dos segredos é não pensar só em cortar despesas, mas vai fazer parte, infelizmente, para as empresas, para os comerciantes e para as pessoas. Nós vamos focar o custo de vida, tentar formar esse fundo emergencial, se possível, né? Então, nesse momento, apertar um pouquinho esse cinto, no sentido de tentar manter o custo de vida. Final de ano agora, por exemplo, né, os presentes são lembrancinhas. Há muitos anos eu falo isso. O presente é estar presente. Exatamente. Ainda mais com a pandemia, tem pessoas que perderam emprego, mas tem pessoas que perderam familiares. Isso não tem preço. Então, eu acho que a pandemia trouxe para a gente várias reflexões, e uma delas é essa: o presente é estar presente. Então, se você for comprar uma lembrancinha para as pessoas que têm um significado na sua vida, estipule um valor, eu chamo de budget, né? A gente usa nas empresas esse termo, um budget, um teto, para quem eu vou presentear e até quanto eu posso gastar. E eu tenho certeza que você vai encontrar a lembrancinha certa dentro do teu orçamento. Então, acho que com planejamento, Odete, a gente consegue, sim, vencer essa crise, a gente consegue manter o básico, que é o mais importante, para ter paz de espírito para pensar. Então, muitas contas, vou abrir o jogo aqui com você hoje, mas muitas contas eu acredito que vão ficar aí congeladas. Nós usamos esse termo, né, como consultoras financeiras, para negociações futuras. Mas o que você não pode atrasar nunca? Sua água, sua luz, seu aluguel, o alimento. Então, esse kit básico, se você mantiver em dia o custo de vida, já é um bom planejamento, uma boa base para começar 2022 com o pé direito. Eu sempre falo que assim, as pessoas, dá para você fazer um pente fino na sua casa com a conta de luz. Quanto que veio esse mês? Veio, sei lá, 120. Vamos segurar, vamos tirar, sei lá, tirar do bocal aquela luz do corredor que eu não uso. Vamos chamar a criançada, chamar a família para economizar. Se você economiza R$ 20, no final do ano já tem uma grana aí. Então, essa conta de água dá para você enxugar, dá para você olhar, porque às vezes as contas vêm e a gente nem olha, né? E eu acho que dá para fazer aí um pente fino para isso tudo. Bom, e assim... Odete, posso dar um exemplo, Odete? Pode dar um exemplo legal, Bem vamos lá. simplesinho. Eu tenho um pacote, a gente tem aqui em casa, né? A gente trabalha viajando, todos nós. Então nós temos um pacote família de celular. Eu fiz uma negociação, liguei, queria mudar de operadora, me deram um desconto de R$ 50, né? Olha. Eu fiquei toda feliz, né? Foi o máximo que eu consegui, o preço já estava razoável, mas consegui R$ 50 de desconto. E eu me lembro que uma pessoa me disse assim: nossa, você está feliz por conta de R$ 50? Eu fico feliz quando eu economizo R$ 1. E eu não olho a nível mensal, eu olho a nível anual. R$ 50 por mês vai significar no ano que vem que eu economizei R$ 600 no ano. Então, assim, é essa visão do todo que a gente tem que ter, né, Odete? Eu sempre falo assim, a cada 6 meses, assim, liga para tudo, né? Liga para TV a cabo, né? Pega a conta de luz, de água e faz realmente isso. E as pessoas falam, mas são só R$ 10, né? Não, são R$ 120. Você falou muito bem, faz tudo vezes 12. Exatamente. Né? E uma outra dica que eu falo, divide quanto que você ganha por 30, divide depois por 8, vê quanto que você ganha por hora. Ganha por hora. Você economizaria, né? E quantas horas daquilo que você economizou? Então dá para fazer muitas contas e dá para realmente ir lá na base da família, conversar, falar de dinheiro e realmente ter uma economia doméstica. E sem contar que se as tuas contas fixas, quando elas estão dentro do orçamento, eu sempre coloco 55%, 60% do teu orçamento, vai sobrar dinheiro para você fazer a tua reserva, o teu colchão, investir em conhecimento, começar investimento. Então, a coisa realmente começa aí com as finanças pessoais. E aí eu emendo a segunda pergunta para você, né? É porque, assim, precisamos de ter conhecimento desse assunto. Você me fala, poxa, eu preciso conhecer educação financeira, e sempre ouço sobre educação financeira. E finanças pessoais? As pessoas me perguntam, é a mesma coisa?
tem semelhança entre elas? Então tem essa pergunta, tem essa dúvida, né? Que parece uma dúvida boba, mas não é. Você pode me Não explicar é? essa diferença entre a educação financeira e as finanças pessoais? Odete, também me perguntam muito isso, muito, muito. É diferente, é totalmente diferente. Olha que interessante. Digamos que a educação financeira, ela é o conhecimento, é o que a gente está fazendo aqui agora, as pessoas que entraram na live. Eu vi o Nilson aqui, meu primo, acabou de entrar também. Que legal, estou vendo o pessoal aqui participando em peso. Mas o conhecimento é isso, tá bom? Então, a educação financeira é quando você vê uma live, participa de um curso, você lê o livro da Odete maravilhoso, então você começa a adquirir conhecimento. Eu comparo sempre, Odete, ao fato de você tirar carta, né? Quando você vai dirigir, você vai à autoescola. Então, lá na autoescola, você está aprendendo uma habilidade nova. Você faz aulas com o instrutor, você está fazendo aquele curso, a provinha. Então, você está ali aprendendo. Então, você ir à autoescola seria a educação financeira, o conhecimento. Agora, veja que maravilha. Finanças pessoais é totalmente diferente. Finanças pessoais é a prática, é você pegar a chave do carro e falar, tô pronto, vou na rua dirigir, é com você. Então, não adianta nada você ter educação financeira e não praticar. Entende? Então, eu conheço pessoas também que dirigem sem ter carta. Olha, então a pessoa tenta fazer planilha, tenta investir, dá tudo errado, porque é como se você dirigisse sem você ter o conhecimento. E eu vou aumentar mais um, Odete, finanças comportamentais, que é a nossa especialidade. Então, seria as emoções. Seria se você está dirigindo e começa a chover e você fica com medo e você encosta o carro porque você cristaliza, ou você tem medo de uma ladeira. Então, assim, nós temos educação financeira, então, que é o conhecimento, nós temos finanças pessoais, que é a prática, é você fazer sua planilha, é você querer investir, é querer guardar, é o que você faz para o seu dinheiro. E finanças comportamentais seria o que as suas emoções interferem em tudo isso. Então, vou dar um exemplo, tá tudo bem. Eu vi a live, li o livro, pratico meu orçamento doméstico, mas minha família vive pedindo dinheiro emprestado e eu não sei falar não. Entende? Então, aí as emoções também acabam interferindo e sempre você se endivida, porque você empresta dinheiro para as pessoas não te pagam. Então, se eu não sei falar não, então as emoções começam a interferir. Então, existe essa diferença. É uma pergunta fantástica e que é bom para as pessoas saberem que existe, então, o conhecimento, a ação e as emoções. Sabe como chama os três? Não. Inteligência financeira. A pessoa que tem inteligência, não é, Odete? Tem o conhecimento e você aplica, inteligência financeira. Exatamente. Aí você juntou os três. Eu adorei o exemplo do carro, fantástico, né? Olha aqui, eu estou aqui, caiu aqui o celular, caiu aqui. É ao vivo, isso é o melhor da entrevista, Odete, fica tranquila. Eu estou aqui, mas eu vou segurar agora, é o único jeito de ter me feito segurar aqui. Bom, na verdade, você falou certo. Esse exemplo do carro está muito claro, ficou fantástico, assim. Nossa, eu gostei bastante. Nunca tinha pensado nesse assunto do carro. E é verdade, você vai estudar e depois você vai praticar. E quanto maior informação, e quanto você vai dirigir melhor, né? Mas também tem a parte do cultura, tem que querer também ser um bom motorista também, né? E aí, por isso que ainda me daria até pergunta, quais são alguns dos princípios, dos principais sentimentos, né, e emoções que pode afetar de forma negativa o momento na tomada da decisão financeira para 2022, baseado no que nós falamos até agora? Vamos lá, então. Anota aí, pessoal, quem está curioso em saber quais são as emoções que interferem mais nas suas finanças. O medo, tristeza e a culpa. Os três. O medo, a tristeza e a culpa. E isso está afetando muito na época da pandemia também. E, Odete, por quê? O medo, tá? Pessoas que vivem com medo, até tem um pouquinho a ver com o que eu acabei de falar. São pessoas que têm medo de dizer não, por exemplo, né? Então, você até me deu um exemplo. Eu tenho 3 filhos, Odete. Meus filhos nunca tiveram um celular melhor que o meu. Talvez agora tenha, porque 2 já trabalham. Mas as pessoas se assustam, as pessoas falam assim, Daniela, por que seu filho não tem um celular melhor? Porque eu que trabalho, porque eu que dou. Então, ele tem que entender uma hierarquia financeira. Eu quero que o meu filho tenha vontade de trabalhar, vontade de ter as coisas. Porque eu atendo mães que tem um celular colado com fita crepe e dá um iPhone para o filho. Eu acho isso um absurdo. Desculpa eu falar, como educadora financeira, um absurdo. Mas eu não sei falar não para o seu filho. Então quem tem problema não é seu filho, é você que tem problema. Porque a crise está ali na televisão, no jornal, todos os dias.
Então, se a pessoa com medo, Odete, é uma pessoa que sempre vai ter problema financeiro, ela não sabe falar não. Em plena crise, o pai perdeu o emprego, a mãe teve diminuição de renda e o filho quer um videogame de R$ 5.000, quer um celular de Exatamente. 4.000, e a mãe Sim. tem medo de falar isso para o filho. Fala Não, não não, tenha né? medo. Não tenha medo. A gente tem que ter um time. Se a família é um time, então é um time de verdade. Isso é um time, sabe, Odete? Sim, sim. Então, isso é importante. Os pais trazerem os filhos agora para uma realidade. O que a gente vê hoje é pai com medo de filho. Pai não Exatamente. pode ter medo de É. filho, Não falam não. né? Então, não falam não. Eu não fui criada com roupa de marca, com coisa de marca, não criei meus filhos também dessa forma. Então, assim, eu incentivo eles, se eles quiserem trabalhar e comprar as coisas dele, ótimo. Mas em casa existe essa hierarquia financeira, existe uma consciência financeira. E o medo também acaba atrapalhando as pessoas, Odete, com relação, como eu disse, à sua família, aos seus amigos. Vai ter festa, estão alugando um sítio agora, falando do final do ano. Vai ficar R$ 500 para cada um. Peraí, se eu não posso, se você perdeu o emprego, o marido diminuiu a renda, está com problema de finanças, você não sabe chegar para a família e falar, olha, dessa vez eu não vou? Então, assim, o medo gera vergonha também, gente. E vergonha do quê? Está todo mundo no mesmo barco. Então, as piores situações financeiras que o medo traz para a gente é medo de julgamento, é medo da opinião Sim, dos outros. E, sim, pessoal, não tenha medo da opinião dos outros nunca, porque ninguém vai passar suas compras no supermercado e pagar para sim, você. sim. Então, assim, não tenha medo de dar a lembrancinha, não tenha medo de falar, olha, dessa vez não vai ser na minha casa o Natal, não. Entendeu? Porque quem oferece a casa sempre gasta mais. A Sim, é verdade verdade. é essa. É você que limpa, é você que oferece, gela a bebida, é você que faz a maioria das coisas. Então, assim, não tenha medo. A tristeza, né? É o segundo sentimento que atrapalha. Nós temos duas doenças do século hoje também, que é depressão e ansiedade. Então, a tristeza é um sentimento que faz as pessoas gastarem mais. Muitas pessoas, quando estão tristes, elas se fecham, mas muitas pessoas acabam desencadeando até consumismo e compulsão. Ela procura um alívio. Então, ela acaba gastando um dinheiro que não tem, comprando o que não precisa. São roupas que você acha até com etiqueta em casa depois. Sim, Para ela é um sim, sim. alívio. Então, principalmente pela internet, né? Quando você estiver triste, tenta ouvir música, caminhar, procure ajuda profissional, mas não tente encontrar conforto nas compras, porque vai piorar, porque vai ficar ainda com um problema financeiro, né? E a culpa tem um sentimento muito, muito interessante também, que é a culpa, né? Muitas pessoas agem assim com os filhos também. É um sentimento, mas eu tenho, então, se eu, ou irmãos, por exemplo, né? Eu tenho uma situação financeira, está um pouquinho melhor, mas eu tenho que ajudar todo mundo, porque eu estou um pouquinho melhor. Então, existe uma diferença entre as pessoas te apoiarem e se apoiarem em você. Então, preste atenção se você não carrega um medo, uma tristeza e uma culpa, que Sim, muitas sim, vezes está fazendo você andar para trás em vez de andar para sim, frente. Você sim, pode ajudar a sua família financeiramente, talvez, com uma planilha, com um caderninho, com orientação, de diversas maneiras, né? sim, sim. Então, o medo, a tristeza e a culpa o medo também de investir, o medo de empreender. Então, são três sentimentos que na crise, principalmente, Odete, devastam. É medo, tristeza e culpa. Você fez Medo, tristeza e nossa, culpa. é muito completo isso. E a gente que dá consultoria financeira, a gente se depara o tempo todo com pessoas com medo, tristeza e culpa, e às vezes não Culpa. consegue realmente ir para frente porque ela está cuidando do outro. E às vezes, sabe, você falou, eu vejo muito aquela pessoa que empresta o cartão, e se a pessoa que pegou o cartão dela já perdeu o cartão, e ela quer ajudar, então, às vezes por culpa, ou às vezes por medo, eu não sei. Então, você falou uma coisa certa. Eu acho que tem que pensar em si, pensar no futuro e tentar realmente se livrar dessas amarras. Não, não é, eu sei que não é fácil, né? São comportamentos, mas eu acho que é tudo possível, né? E aí, eu vou emendar uma outra pergunta aqui que até me fizeram, pensando assim, em não levar dívidas para 2022, né? Cuidar dos gastos de final do ano. Existe algum gatilho aí que assim que pode desencadear esse impulso, esses gatilhos, né? Falando de desencadear esse impulso de compra, né? E o que que você, o que se faz para que a gente pare agora, né? Que não, esses gatilhos, para que cesse eles, para que 2022 não leve isso para 2022. Com Sim. compras que Eu você acho que não algum. precisa, né? Porque, assim, na verdade, eu acabei de Exatamente. falar, a gente tem tantos.
compra, para você precisa ter o melhor celular, o boné, e para você pertencer a um grupo, você precisa ter aquilo, né? Aquela. Então, principalmente jovens, né? Igual você acabou de falar, para pertencer, ele quer o celular, a mãe está com o celular lá com o esparadrapo, ele está com um iPhone, não sei das quantas, assim. Então, existem esses gatilhos, né? E que podem desencadear e para levar. Então, me fala um pouco sobre isso, você que fala de comportamento, que tem tantas coisas maravilhosas sobre esse assunto. Tá? Eu acho que um gatilho, que não é só na crise, mas no final do ano ele aparece um pouquinho mais por conta do 13º, né, que entra um dinheirinho Sim, a mais. sim. Mas eu chamo, né, nas minhas aulas de consumo reprimido, que são pessoas que às vezes... Eu venho de uma família e meu pai era operário também. Então eu atendo muitas pessoas que teve vontade, quando era criança, de algumas coisas e não teve tudo aquilo que quis, né, Odete? Mas também Sim. isso não justifica, né, o consumo reprimido que a gente chama, é quando a pessoa quer comprar tudo em grande quantidade pelo sentido de pertencimento. Ah, as minhas Sim, amigas têm, eu vou trocar de carro porque os meus cunhados trocam. Ah, eu vou viajar porque sim, todo mundo do Instagram viaja e posta foto. Eu vejo hoje, é um verdadeiro mundo da fantasia, né? As pessoas vão morder uma pizza, postam no Instagram. As pessoas vão comer um sim, hambúrguer, postam no Instagram. As pessoas sim. viajam, elas não curtem mais. Eu fico imaginando que raio de viagem horrível é essa, que tudo que você está fazendo, você tem que filmar, fotografar para mostrar para os outros. É uma pessoa tão carente, gente, tão vazia, que ela precisa de curtida para ser feliz. E depois ele fica acompanhando quantas pessoas curtiram aquilo que ele postou. É um Sim. inferno. Hoje você vai num show, ninguém vê o show, tá todo Não. mundo com o celular na mão Sim. filmando. Então, esse pertencimento, eu acho que é uma coisa muito ruim. Eu acho que nós temos que nos descobrir. Tem um movimento que eu gosto muito, e eu estou tentando trazer aqui para o Brasil, que é o movimento slow, que é o mais com menos, né? Que é o movimento marcha lenta. Será que eu preciso de tudo isso para ser feliz? O que que eu preciso para ser feliz, né? Às vezes a gente tem um guarda-roupa cheio de roupa, mas eu gosto muito de 2 calças jeans e 2 camisas que estão ali, e uma sapatilha. É meia dúzia de peças que eu uso durante a semana que eu gosto muito. Então é você começar a perceber o que faz sentido na sua vida. Sim, E sim. o que é felicidade. Eu acho que o maior gatilho do pertence é prestar atenção nesse pertencimento, pertencer a Sim, quê, né? Por que que eu tenho que me cobrar fazer parte e ser igual ao outro, né, Odete? sim. E principalmente, Odete, saber o que é felicidade para É, você. A tua sim, felicidade não é igual à minha, não é igual à do verdade. vizinho. A grama do vizinho não é mais verde. Sim, Esse é um gatilho. Parar de prestar atenção na grama do vizinho, né? Então, assim, se me faz feliz esse ano, com tantas coisas que aconteceram, eu ficar em casa, colocar uma musiquinha, uma oração, uma ceia simples, mas com a minha família, com os próximos, faça isso. Eu não preciso me forçar, eu não preciso fazer tudo que as outras pessoas fazem, sabe? Então, acho que é um gatilho que atrapalha muito essas questões de comparar. Eu não tive, agora quero ter, ou eu tenho que ser porque todo mundo faz, porque todo mundo é. Empoderamento, se empodere financeiramente. Eu diria isso para as pessoas. sim. O empoderamento não é ter o que o outro tem e nem ser o que o outro é. O empoderamento é quando você descobre o seu poder. Esse é o empoderamento, a sua felicidade. É verdade, você falou fantasticamente isso muito bem. Eu me lembro de uma consultoria, o sonho da pessoa era levar os filhos para Disney. E aí na consultoria ela me chamou e falou: vamos ter meu quarto, vamos ter meu closet. Daí ela abriu todas as portas, ela falou assim: olha, tá aqui a minha viagem para Disney. Nunca me esqueço disso. Roupas com etiquetas, e ela comprava, é claro, depois da consultoria, a alegria dessa pessoa foi me ligar e falar assim: olha, eu fui visitar a minha mãe e não comprei uma roupa nova, porque ela ia visitar a mãe e falou assim: mas ela comprou uma roupa nova. Ela falou assim: eu fui com a roupa que eu tinha. Então, foi fantástico isso. Então, assim, é isso, né? Esses gatilhos, e você falou isso muito bem. Agora, eu queria assim, tem uma pergunta aqui. As pessoas que são profissionais liberais, os MEIs, a pessoa o microempreendedor que não tem salário todo mês, que não tem o 13º, como é que ele faz para se planejar? Como é que faz o planejamento para 2022? Qual que é a sua dica aí sobre isso? Tá? A gente atende, Odete, muitas pessoas que passam por essa situação, que são Sim, motoristas de carro de aplicativo, sim, sim, taxistas, né? sim, Profissionais sim, liberais, né? Então, o que acontece? Nós precisamos fazer uma média do nosso Prolabore, que é chamado, né? sim, Então, seria a média, você tem uma média. Mesmo que você seja autônomo, você sempre tem uma média
né? Um valor médio que você recebe por mês. É muito variável. Alguns ganham até comissões no final do ano maiores, mais gordinhas, e depois não. Então, assim, quem tem um salário flutuante, o autônomo também, gente, o consultor financeiro, os consultores que vivem disso também têm uma renda flutuante. Então, uma dica muito legal, para você montar o seu orçamento doméstico com as suas contas fixas, use uma média do que você ganha. É um valor que você sabe que menos do que aquilo você não recebe. Então, as contas fixas, principalmente aquelas que a gente tem todo mês, a gente se inspira nessa média que a gente recebe todo mês. Agora, o autônomo, né, eu tenho uma empresa, então eu me considero assim, uma pessoa que tem um prolabore também, e ele pode variar também. Então, assim, a gente prefere comprar à vista. Né? Então, eu aprendi isso já há quase 30 anos. Então, a pessoa que é autônoma é aquela pessoa, Beth, que ela guarda para ir lá depois negociar uma compra, ou parcela, né? Não é errado parcelar, mas fazer vários parcelamentos para quem é autônomo é complicado. Então, se você está pagando um notebook novo, espera um pouquinho para você comprar o seu celular novo ou o sofá novo, entendeu? Então, primeiro você tem que fazer seu orçamento doméstico, baseando aí as contas fixas numa média que você recebe mensalmente, e tente guardar. Eu chamo de fundo de oportunidade para o autônomo. Então, reserve um pouquinho do que você ganha. Sabe aquele mês que veio um pouquinho mais? É esse a mais, esse plus que você vai guardar para depois comprar à vista. Sim, sim. Tem uma pergunta aqui que acabaram de fazer, falando o seguinte, né? Olha, inclusive, usou a palavra medo. Olha que interessante, né? Eu sou assalariado e consigo guardar um dinheiro, queria fazer investimentos e tenho muito medo, né? Que conselho que você daria para mim? Uma pergunta que veio aqui. O que você me falaria para essa pessoa? Olha aqui a palavra medo que você falou lá na... Medo, acabei de falar, é verdade. Primeiro, eu vou te falar uma coisa interessante. Não tenha medo. O que você tem provavelmente é um perfil que é chamado de conservador. É que a gente muitas pessoas não sabem disso, mas para quem vai investir, né, existem 3 perfis diferentes. O conservador, que é esse que normalmente tem medo de perder dinheiro, né? Então, para o seu ouvinte que fez a pergunta, é aquela pessoa que diz assim: olha, eu quero guardar dinheiro, mas eu prefiro ganhar menos, mas eu não quero perder nada. Se eu guardar 10 mil, nem que eu tenha 10 mil e 20, mas eu quero que os 10 mil, o principal, se mantenha. Então, esse é chamado um perfil conservador. Tem um perfil moderado, que já aceita um certo risco, e tem o arrojado, que é aquele que vai nas ações, que tem um coração mais forte. Então, assim, em primeiro lugar, não se assuste, você faz parte de uma grande maioria aí dos brasileiros, que talvez por não conhecer os investimentos, ou até porque é o seu perfil e não tem nada de errado. Sempre, Odete, que eu atendo as pessoas, eu vejo esses youtubers hoje, eles forçam as pessoas a serem arrojados. É a mesma coisa que forçar uma pessoa que tem medo de altura a pular de paraquedas. Eu nunca fiz isso. Existem opções para você ganhar mais dinheiro? Existe, mas eu sempre deixei claro que existe mais risco também. Quanto maior é o ganho, maior é o risco. Então, o fato de você ter medo e querer investir em investimentos mais conservadores, esse é o nome correto, não tem problema nenhum. Você é um investidor conservador. Então, você vai buscar um investimento provavelmente em renda fixa, um investimento ali mais protegido, que tenha o FGC, que em caso de problemas, né, com essa instituição, você está ressarcido por esse seguro, que é o Fundo Garantidor de Crédito, mas não tem problema nenhum. O importante é você se organizar financeiramente e guardar um pouquinho do seu dinheiro todo mês. E se conhecer, né? Você falou bem, tem que se conhecer. O meu perfil, quando você se conhece, fica tudo mais tranquilo, né? E uma outra pergunta, nós estamos indo para o final da live, inclusive eu sei que você tem compromisso, né? E estamos indo aqui no final da live. Passa rápido. Passa muito rápido. Nossa, eu também fico aqui muito rápido. Aqui a pergunta é: previdência privada e seguro de vida faz parte do planejamento financeiro? E o planejamento sucessório faz parte? A pessoa pergunta. E como que eu faço isso? Como que eu coloco isso aqui no meu planejamento financeiro? Tá. Os seguros, a previdência fazem parte. O seguro vai ser uma despesa fixa que você tem para proteger seu patrimônio, né? Uma previdência privada eu vejo mais como um telhado. Ele é uma categoria de investimento chamado longo prazo. Então, os dois vão se tornar contas fixas para você. Provavelmente a previdência é uma contribuição mensal, vai ser um investimento, um aporte mensal por muito tempo, aí dependendo da sua idade. Um seguro, eu não sei se você paga à vista ou se você paga esse seguro em parcelas, mas ele vai fazer parte da tua vida todo ano, por alguns meses, provavelmente. E você me perguntou também sobre o planejamento sucessório, que é uma coisa... Planejamento financeiro sucessório, né? Sucessório também. Estou perguntando se faz parte do planejamento aqui financeiro, planejamento de vida financeira.
faz parte de vida financeira, eu diria, algo maior. O planejamento financeiro que a gente trabalha muito é o planejamento micro da casa, o que eu ganho, o que eu gasto, criar uma reserva para fundo de emergência e uma reserva para investir e para oportunidades. O planejamento sucessório é uma coisa fantástica, Odete, fica até como uma sugestão de tema para uma das suas lives, para você chamar talvez um especialista. O que acontece? Falando assim o português claro, é um planejamento para os entes que ficam depois da nossa partida. Então, você sabe que dá muita briga isso, né? Quando uma pessoa morre, então, infelizmente, tem irmão que para de falar com o irmão e tudo mais. O planejamento sucessório é quando você decide em vida o que você vai partilhar com a sua família, né? E existem leis, as pessoas pensam que, né, eu vou doar tudo para uma pessoa, para os meus filhos, existem leis, tem uma porcentagem que por lei você não pode doar, tem que garantir para os seus herdeiros legítimos, enfim. É muito importante você se informar, mas é uma maneira inteligente de planejar as suas finanças até quando você não estiver aqui, né? Então é uma preocupação, sim, faz parte de um controle financeiro maior. Parabéns pela sua pergunta. Então, eu diria assim, que primeiro eu começo com o planejamento do meu dia a dia, dos meus investimentos, dos meus fundos de proteção, e aí eu começo a pensar no meu planejamento sucessório, que seria, após a minha partida, como é que será essa divisão dos bens. Com certeza você vai deixar tudo mais pronto e mais fácil aí para quem ficar aqui para fazer essas partilhas. Sim, nossa, excelente. Nós tivemos já o Flávio Saip, de São Paulo, ele falou uma live sobre isso, então deixo aqui o convite para vocês assistirem lá. Ele falou bastante sobre isso, vai complementar, complementar o que a Daniela está falando. Vale a pena, realmente é um assunto que as pessoas precisam entender, se interessar e aprender sobre isso, isso é muito importante, né? E deixar tudo organizado, né? Você vai, mas deixar organizado as coisas, porque deixar as pessoas que ficaram aqui sofrendo com problema financeiro e divisão e tudo mais, né? Então é realmente bem assim, é importante entender cada vez mais sobre isso. Bom, estou indo para o final e a pergunta aqui, para a gente encerrar, eu quero que você deixe para a gente a mensagem para 2022, tem alguma dica a mais para falar para a gente? O que as pessoas vão... Você já falou, acho que, nossa, fantástico até agora, mas esse equilíbrio financeiro para 2022, o que você deixa aí de mensagem para, digamos aqui, que nós, aí 60% de pessoas com problema de saúde financeira, né? E também para aquele que quer se organizar, para aquele que às vezes não tá devendo, mas também olha, não estou devendo, estou pagando minhas contas, mas também não estou planejando, não tá planejado aqui o meu dinheiro. Então, o que você tem aí para falar para os brasileiros aí, para deixar uma mensagem? Se organize, né? Entenda que a educação financeira, a saúde financeira é uma da tua responsabilidade, é um tesouro que você tem que ter, que você faz para você, né? Eu acho que é uma das melhores ações que uma pessoa pode ter para a sua felicidade, para o encontro dos seus objetivos, realizações dos seus sonhos. Então, se organize para 2022, coloque as contas no papel, quanto você ganha, uma previsão, os seus gastos, tem dívidas? Pegue uma planilhinha, um caderninho, anote os credores, as dívidas, as taxas de juros, quanto ficaria para quitar à vista ou parcelar dessa dívida? Ah, Dani, mas eu não tenho como pagar essa dívida, não tem problema, pelo menos você tem controle. Eu acho que o que nós temos que ter hoje é uma clareza das informações, não fuja do problema. Então, se você tiver com problema financeiro, faça o orçamento doméstico, focando o teu custo de vida, mantenha as dívidas ali sobre o seu olho, porque assim que possível, se Deus quiser tudo melhorando, você pode começar um processo de quitação com desconto, e nós temos aí o Serasa Limpa Nome, diversas ações que ocorrem durante o ano, que dão descontos de até 99%. Gente, é isso mesmo, eu não estou falando errado, não. Até 99% de desconto para quitação de dívidas. Então, você pode montar um programa de quitação de dívidas. Então, se equilibre para o ano que vem, para final de ano agora, seja você, o presente é estar presente. Se você for presentear alguém é com lembrancinhas, né? Entre gastar horrores em final de ano e formar um colchão protetor para 2022, eu fico com a segunda opção. E deixo uma frase que eu falo sempre nas minhas palestras, que é do Renato Russo. Eu falo sempre, da Legião Urbana. Disciplina é liberdade. Então, quando você tem disciplina para você, quando você tem cuidado com o seu dinheiro, é como uma planta. Tudo que você cuida dá flores e frutos. Então, vale a pena essa dieta financeira agora, nesse momento. Eu tenho certeza que no futuro, você vai ter a liberdade de escolher se você quer dar entrada numa casa, se você quer viajar, fazer um curso, porque tendo essa disciplina, você vai ter o poder da opção, né? Então, programe-se para que tudo dê certo em 2022. O problema, Odete, ele bate na porta sem avisar. A crise não avisa, não, mas eu não preciso abrir a porta e chamar ela para tomar café aqui em casa, né? Eu posso expulsar ela. Então, se prepare, né? Para que tudo ocorra da melhor forma.
Ah, fantástico, fantástico a sua mensagem. Quais são os canais para te encontrar? Você tem site, você tem. Quais para os seus canais de redes sociais, por favor? Tá? O site Usina do Pensamento é a nossa consultoria, Usina do Pensamento, e no Instagram, danielagodinho.up. Esse é o nosso Instagram. Estaremos lá te esperando com dicas e novidades e planilhas para vocês. Ai, que fantástico. Bom, nós falamos aqui com a Daniela Godinho, essa nossa fã foi muito bom. Adorei o papo, assim, olha, as pessoas que ouviram, com certeza, em 2022, vai nos escrever e falar, puxa vida, olha, o resultado aqui da minha planilha, equilíbrio financeiro. Queremos mais pessoas com saúde financeira, né, Daniela? Muito Muito, obrigada, muito obrigada mais. mesmo pela sua participação. Obrigada. Fique à vontade para você sair, porque eu sei que você está com compromisso. Eu vou continuar aqui com os recados que eu tenho para passar e fico muito feliz. Obrigada mesmo, um grande abraço. Adorei, e vamos fazer mais. A gente vai repetir essa dose, que foi muito bom. Obrigada, obrigada. Um beijo para o Cleiton, que ajudou nessa organização, para todos os funcionários aí também do Diário de Suzano. O Cacá, que está aqui da Embraer, também da cooperativa, está presente com a gente. Tantas pessoas especiais aqui falando com a gente, né? Muitos nomes, em especial para você, que é essa menina Flor, essa pessoa que tem uma luz maravilhosa aí e que Obrigada. você continue trazendo educação financeira para as pessoas. Que Deus te abençoe. Obrigada, Feliz Natal para vocês. Ah, obrigada. Até, obrigada. Nós Tchau, acabamos. tchau. Tchau, tchau, Daniela. Nós falamos com a Daniela Godinho, fantástico, trouxe muita informação, informação fantástica para que a gente se organize, para que a gente tenha uma vida tranquila. Nós merecemos ser felizes, nós merecemos estar tranquilos com o dinheiro agora, no ano que vem, no outro ano e no outro ano, tá ok? E só lembrar, nós vamos falar, quero agradecer a presença do Cleiton, que esteve conosco, que também participou desse programa, inclusive na coordenação. E o Cleito e o Fernando, eles são da Nortear e eles têm um treinamento de educação financeira cristã e também um treinamento para servidores públicos. Então, quem tiver interesse, por favor, é só entrar em contato no Nortear, Nortear no Instagram. Vocês encontram lá informações sobre isso. Esse programa é o último programa do ano de 2021. Eu realmente fico feliz porque fizemos vários programas, trouxemos muitas informações e é o penúltimo programa da APOEF, da nossa associação, porque amanhã tem o último que vai ser uma festa de prêmios, o encontro de educadores e todos os educadores estão convidados, tá certo, gente? Eu fico por aqui, muito obrigada, fico feliz, um Feliz Natal para vocês, um ano maravilhoso, 2022 com saúde financeira, com equilíbrio financeiro, com dinheiro no bolso, com como diz a Daniela, educação financeira e também controle das finanças pessoais. Aprenda a dirigir o carro, mas dirija o carro de maneira com cuidado, da maneira que esse dinheiro que você está aí dirigindo traga para você frutos, traga para você riquezas, tá ok? Até o próximo programa. No próximo ano a gente vai entrar em contato, vamos já começar em janeiro, eu não sei o dia, e a gente vai continuar trazendo muita informação bacana para vocês. Tchau, tchau, gente. Beijo grande. Tchau, tchau.